Ô, Cássio, você falou essa coisa da arte, que você teve contato com essa galera de fora. Dava um choque quando você voltava pro Brasil, você ficava uma temporada viajando, aí você via coisas que não tinha aqui ainda, que de repente não chegou, né? Não tava numa uma onda que a gente sempre tá um passo atrás. Agora nem tanto, pela internet você tem a facilidade de poder estar fazendo uma cena igual um cara lá em, sei lá onde, em Madrid, lá. Uma tendência que chega lá, a história lá vai chegar mais rápido que como antes, né? E te dava esse choque cultural, você voltava para Santos, Brasil, né, principalmente, você olhava e falava, puta, meu, eu queria morar lá, na queria verdade, ficar mais aqui. O Brasil, ele é muito rico em tudo, né, cara? A gente tem um mix do mundo inteiro na nossa terra, né? Sim. E ainda tem o que o mundo não tem, que é esse verde todo, né? Exato. Eu ficava um pouco assim, naquela época que eu também era jovem, né, tinha 20 e poucos anos, então eu ficava um pouco, né, pô, preciso viajar de novo, não consigo ficar aqui muito tempo. Mas com o tempo passando e eu ficando mais maduro, eu comecei a entender que às vezes eu também não via coisas que estavam acontecendo lá fora nas viagens, porque eu ainda não tinha capacidade de ver nem o que tinha aqui na minha própria terra. Então, se você não tem a percepção e a sensibilidade de observar as pequenas coisas que acontecem aqui, você vai lá para o outro lado do mundo e também não vai conseguir entender o que está acontecendo lá. Um exemplo é agora, né, que eu tô com o trabalho que a gente vai falar aí aqui no centro da cidade. Pô, e o centro histórico da cidade é a Europa, tá ligado? Você vai, né, em qualquer lugar da Europa, tem umas vielas lá que é sinistro de andar também, que dá medo, entendeu? Sim. Só que lá, pô, não, tô na Europa, eu vou lá. Então, pô, eu vou de bike todo dia lá pro centro. É 10, 15, 10 minutos de bike até lá. Tá certo que a acessibilidade ainda não tá tão boa, tem que passar pelo meio do túnel, pela ciclovia e tal, mas estão construindo o VLT, daqui a pouco vai ter espero que tenha uma acessibilidade melhor. Mas a gente não precisa, às vezes, né, viajar para ver uma coisa que pode rolar aqui. Então, atualmente eu estou trabalhando nessa cena artística aqui, tentando fomentar isso isso aqui no centro e na nossa cidade, né? Que legal. A gente vai falar desse trabalho teu que é bem bacana, né? E essa época de MCD, que você passou, quanto tempo foi? 10 anos. 10 anos, né? Você viajou praticamente... Quantos países você visitou, cara? Pô, tinha país que eu viajava uns 10, 12 países. Porque eu tava num lugar, às vezes eles me pagavam pra ir filmar num lugar e era tudo pago, além do meu salário. Então, às vezes eu investia do meu bolso e ia pros lugares próximos, né? Que chato, hein, Sapo? Só vai, Sapão. Porra, meu irmão. A Mil faz um filme, a gente coloca. A gente chega lá, vamos fazer um filme, Mil. Vamos fazer, a gente chega lá, a gente chega lá. Uma ideia boa, um projeto bom, fazer um filme, né? Os Santistas na gringa. Na verdade, tinha que fazer um filme trazendo a molecada da escolinha, porque olha, veio o Tetinho aqui. Cássio. Sim. Pode crer. Falta o André, o Giovanni. O André a gente tá tentando, mas como o Sininho falou, fazer um filme das antigas. O Jovem Místico, né? Tá só vendo a Aurora Boreal, só na Finlândia lá, vendo a Aurora Boreal. Só tá essa pegada aí. O bicho continua nessa mesma missão. Então, mas aí ele falou, pô, quando eu voltar aí pro Brasil, eu dou uma passada aí. E prometeu, né? Vamos ver se ele consegue bater a agenda do André, que ia ser legal também. Trazê-lo aqui. Mas entrando nessa tua pegada aí de cultura, que tava falando aí, que tá falando do teu projeto, não sei, querer acabar entrando nele aí. Tu acredita que o brasileiro é um povo que valoriza a cultura? Porque, cara, eu vejo tantas coisas, peças de teatro vazia, tanta arte sendo desvalorizada. É um investimento, um jogo que tu tá fazendo, né, velho? Na verdade, cara, é uma falta de cultura, assim, literalmente, porque não tem um trabalho nas escolas, entendeu? Eu acho que na escola tu tinha que aprender a mexer com dinheiro, finanças, pra você... Não adianta você ganhar um monte de dinheiro e não saber fazer ele crescer ou render, ou saber usar ele, utilizar ele a teu favor. Então, primeiro que a gente já não aprende a mexer com dinheiro. Algumas escolas acho que estão mais modernas agora, mas são educação poucas, financeira, né? Daria? Uma educação financeira, uma parte cultural, muito melhor do que você ficar ouvindo as histórias. Eu não sei como é que tá a escola agora, mas eu odiava a escola porque falava pra minha mãe, quero saber dessas histórias aí de 1500 e tal, sabe? Que não agrega quase nada. Eu queria saber agora, o que é o contemporâneo? O contemporâneo é o que está acontecendo agora. Então, tinha que ter uma matéria cultural. Exato. Uma de finanças, uma de cultura, entende? Então, para a gente aprender a degustar esse tipo de trabalho, né? As peças de teatro no Brasil são caras, cara. Para começar, nem todo mundo tem acesso, né, meu?
Você vê uma peça com um ator aí renomado, eles também, por sua vez, também é difícil os caras manter a trupe deles também rodando com os funcionários e tal, eles também são meio contra o lance da meia entrada. Então, nem todo mundo tem acesso, cara. E não chega também, salva os projetos, as oficinas, né, que levam para os bairros, né, que não tem essa condição de vir, é difícil mesmo o acesso. Aliás, a cultura no Brasil, né, cara, você pode falar com mais propriedade, o cara hoje em dia viver só da arte é um ato heróico, seja ele músico, ou ator, né, meu? Performance, então, na verdade, dança, o que quer que seja, o que difícil acontece? muito. Eu tô nesse ponto agora, eu tô trabalhando só com isso. Então. Lógico que a Luciana Hassini, que é a minha mestre lá da dança, né? Ela que já é há 40 anos da dança, dessa cena toda, e ela também trabalhou com a parte de direito, né? Fez faculdade de direito e tal, então ela entende também um pouco das burocracias, né? Do jurídico. Ela costuma dizer uma coisa que eu gosto, que existe o artista do século passado e o artista desse século. O artista do século passado é aquele artista que precisa de um marchand, que não sabe fazer nada, não sabe nem limpar a bunda, tem que dar comida na boca dele, mas ele é excelente no que ele faz. Mas então, ele tem um cara que precisa alimentar ele, precisa vender as coisas dele. Nessa margem que você dá para depender de alguém, é onde aparecem, tipo, os empresários de futebol, esse mesmo tipo de cara, que vão te dar 10%, um exemplo. Se você não quer saber de dinheiro, você não manja nada, só manja de arte, é muito fácil alguém vir e se aproveitar do artista. Sim. Né? Que tem uma sensibilidade para a arte, para algum tipo de arte, música, pintura, dança, qualquer arte que seja. Mas tem a parte do business. Então, você transformar a sua arte num business, você tem que estudar um business. Então, eu fui surfista profissional, mas eu tinha que falar direto com o dono eu tinha que apresentar projetos, não é que eu quero ir para qualquer lugar, ele me pagava. Eu tinha que todo ano formatar 2 ou 3 projetos com preços diferentes para ele analisar e falar, não, isso aqui é legal, isso aqui não é. Esse é legal, mas eu não tenho dinheiro, você vai naquele, porque aquele ali vai dar uma... Então eu tinha que fazer uma cotação, os lugares que a gente ia ficar, era um puta trabalho que a gente fazia. Na MCD era assim. Então eu fui aprendendo também aí já. Aí quando eu saí da MCD, que eu decidi que falei, pô, eu não vou ficar correndo atrás de patrocínio, pra mim já deu. Pra mim o surf, na verdade o surf profissional no Brasil morreu, né? Hoje em dia quem tem patrocínio são os top 5 e os outros não têm patrocínio porque as marcas hoje em dia querem seguidores, né? Eu tenho 3 mil seguidores, é merda para todo mundo. Quem tem 20 mil seguidores. Então hoje em dia as marcas, pelo que eu sei, pagam por um post. Ao invés de patrocinar um atleta para ele sair na revista. Hoje em dia não precisa mais da revista, tanto que a revista morreu. Né? Então mudou tudo. São ciclos, né? Daqui a pouco vai vir um novo ciclo. Então, quando eu saí da MCD, eu comecei a desenvolver antes de sair da MCD, eu já comecei a desenvolver a minha marca, que eu vendi hoje em dia, né? A Sweet Monster. E aí recebi um convite da Osclen Surf, através do Pardal, que me indicou, para gerenciar uma loja em São Paulo da Osclen Surf, em Moema. Aí eu trabalhei 1 ano, o grupo da Alpargatas, então fui em vários meets, aprendi pra caramba. O Christian Koss, que era o meu supervisor, é surfista do Rio, então, pô, a gente falava a mesma língua e ele me ensinava tudo que ele sabe, assim, né? Foi um excelente professor de business para gerenciar um negócio, né? Que precisa de disciplina, precisa de seriedade, não é uma responsabilidade, né? Aí eu saí de lá para gerenciar o Cinza, quando o Cinza abriu. Aí trabalhei aqui, acho que 3 anos no Cinza, a gente abriu 4 casas e tal. E, bom, e aí eu saí para tocar minha marca, aí, pô, fui sócio da fábrica de meias, que fazia a meia da minha marca. Então, eu me interesso por essa parte de não ter que ter uma pessoa para me representar. Eu gosto de eu ir lá e representar e entender. Você tem que ter uma humildade de falar, pô, eu não entendo desse assunto, então eu vou procurar quem entenda. Tem um primo advogado, pô, isso aqui, tu acha que tá certo? O cara me falou que é isso e aquilo. Não, isso aí não tá certo. Aí pego uma outra opinião do contador. Pô, isso aqui tá certo? Então, você não precisa saber de todos os assuntos para gerenciar um negócio, mas você precisa
tá a par de todos os assuntos, ter interesse, ter humildade para saber que você não entende disso e você precisa estudar isso. Então, aí voltando o artista do século passado é esse que não se interessa por nada, só em fazer a sua arte super sensível. O artista do século atual é o artista empreendedor, que é o que é sensível para fazer o tipo da arte dele, mas também ele que vende o business dele, ele que vende a arte dele. Empresário, empreendedor. Brasileiro. Empreendedor. E não desistir nunca.